Graça e paz. Meu nome é Juliana Carvalho e esse é o meu canal A Boca Fala do que tá cheio o coração. Amém? Eu gostaria de convidar você para estar participando conosco de mais um vídeo. E o tema desse vídeo de hoje é o poder da oração. Vamos falar um pouco de oração. Falar para crente de oração? Sim. Muitas vezes a gente não tem noção do quanto a oração é importante e de como fazer a oração. Oração não é somente você lançar palavras ao vento. Quando você ora de fato, você está falando com Deus, você está se conectando ao Senhor. Então, é necessário que a gente entenda que existem princípios para que o Senhor possa ouvir a nossa oração. E é isso que a gente vai estar falando nesse vídeo, né? A respeito de como a gente pode estar entendendo melhor tanto a necessidade, né, o poder que ela tem, a eficácia, né, a eficaz, como ela é eficaz quando ela é feita de forma correta, de forma agradável ao Senhor, quando ela é feita de acordo com como o Senhor estabeleceu. Ela é totalmente eficaz, ela tem sim o poder e um poder muito grande de mudar situações, circunstâncias, né, e até mesmo de fazer com que milagres aconteçam. Tudo isso através da oração. Então a oração é necessária, totalmente necessária, extremamente necessária para nós. Amém? Eu queria convidar você, antes da gente iniciar, dar continuidade ao que a gente vai estar lendo. Eu separei um versículo para a gente estar lendo a respeito disso. E também gostaria que você estivesse, então, nesse momento, né, fechando os seus olhos, curvando a tua cabeça. A gente vai iniciar com uma oração. E vamos falar sobre oração. A oração é, sim, a base, né? Aquilo que nos alinha à vontade do Senhor. Eu costumo dizer que através da oração nós não conseguimos de Deus o que queremos, mas Ele sim, de nós o que Ele quer. Amém? Que a gente possa estar curvando a nossa cabeça, estar agora conectando a nossa mente, o nosso coração ao Senhor e sendo sincero, né? Sendo sincera, de verdade, abrindo nosso coração e as nossas palavras não sejam palavras ao vento, palavras, como que eu posso estar falando? Palavras que são simplesmente palavras bonitas, palavras que agradem, não, palavras sinceras. O Senhor quer de nós na oração sinceridade. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós vamos agora, Senhor, através desse vídeo, Senhor, clamar, Senhor, em nome de Jesus, pela tua misericórdia. Primeiramente, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, Pai, e pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, Pai, por ações, atitudes, pensamentos que não tenham te agradado. Nos perdoa, Pai. Oh, Yeshua Mahashia, nos purifica, nos santifica, Senhor, e recebe, Pai, as nossas orações, o nosso clamor, o nosso pedido, para que nós sejamos sensíveis à tua voz, sensíveis ao teu ensino, porque o teu desejo é nos ensinar, é que a gente possa aprender, Senhor, e da mesma forma que nós temos aprendido, que a gente possa ensinar outras pessoas, compartilhar da tua palavra, compartilhar do teu ensino. Em nome de Jesus, nos capacita, Senhor, mais uma vez. Nós colocamos diante do Senhor a nossa mente, o nosso coração, Senhor, crendo e sabendo que só o Senhor pode fazer. Toda honra e toda glória e todo louvor sejam a ti para sempre, sempre. Em nome do nosso Senhor Jesus, que o Senhor nos conduza para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E agora que nós já oramos, que nós colocamos diante do Senhor a nossa mente, o nosso coração, para que Ele ministre a sua vontade, para que Ele coloque, né, diante de nós aquilo que Ele quer nos ensinar, porque essa é a intenção quando nós aprendemos, nós oramos, nós buscamos a palavra do Senhor, é que o Senhor coloque em nós o que Ele deseja, é que Ele nos molde segundo a sua vontade, é que sejamos forjados segundo o seu querer. Nós somos barro na mão do olheiro. Amém? Então nós estamos em constante transformação. Ele vai nos moldando, ele vai nos dando forma. E só pode acontecer isso através quando nós verdadeiramente entregamos a nossa vida para o Senhor. Entregamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e permitimos que ele verdadeiramente nos molde. Porque se nós mantemos resistência em nosso coração, com certeza o Senhor não pode agir em nós, porque ele é um Deus que ele pode fazer
o que ele quiser e da forma que ele quiser, mas ele respeita a nossa decisão, ele respeita as nossas escolhas, ele nos dá a direção, ele nos dá a instrução, mas ele respeita, né? Então a gente tem que entender que é necessário que a gente, o que? A gente se renda verdadeiramente a ele, a gente de verdade, de fato, se lance para ele. Fala, Senhor, nós estamos aqui como um barro para que o Senhor nos molde mediante a tua vontade de querer. Amém, meus irmãos? E eu gostaria que você, então, agora, para a gente não ficar demorando muito, né, para não tomar muito tempo do vídeo, que você pudesse pegar a tua Bíblia, a gente vai estar lendo ali Tiago 5,16. E vamos estar falando sobre outros versículos, mas não vamos estar abrindo, mas vamos estar falando, é necessário sim, toda vez que a gente for ler a palavra do Senhor, que a gente estiver ouvindo uma instrução, que a gente acompanhe na Bíblia, né? O próprio Paulo vai dar essa instrução que essas pessoas precisam ter entendimento do que estão lendo, porque não é tudo que a gente ouve que a gente vai acreditar. Tá na Bíblia, então a pessoa está falando, a gente tem que ir lá conferir. Então é necessário que a gente crie o hábito de sempre estar consultando a palavra do Senhor. Peraí, mas isso que a irmã está falando, tá aqui mesmo? Tá desse jeito? Então por isso que eu peço para que vocês estejam sempre pegando a Bíblia, acompanhando, porque é fundamental, é necessário. Essa instrução é bíblica para nós. Né? A própria Bíblia nos ensina a consultá-la. Então, assim, nem tudo que as pessoas falam que a gente tem que estar, pô, mas isso aí tá onde? Né? Onde que tá isso aí? Isso tá aqui na palavra? Eu vou consultar. Isso que ela tá falando é verdade? E a gente tem que ter esse cuidado. É as nossas vidas, né? A gente não pode sair seguindo qualquer evento de doutrina. Nós temos que ter consciência que a nossa instrução, o nosso manual de vida sempre será a palavra de Deus. Então a gente tem que estar sempre consultando a palavra de Deus, a gente tem que estar sempre buscando as nossas dúvidas, os nossos anseios, as nossas respostas na palavra. Ela tem todas as respostas. Ela é a resposta para todas as nossas perguntas. Amém? Então, vamos falar sobre oração, né? A necessidade, o porquê nós precisamos orar, o porquê o Senhor nos dá essa direção em orar e como que deve ser a nossa oração, qual é o princípio, né, para que ela seja ouvida por Deus, para que o Senhor possa de fato ouvir a nossa oração. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos tentar, em nome de Jesus, num menor tempo possível, estar resolvendo isso aí, estar, né, esmiuçando, não com tanta precisão, mas o que for necessário mesmo ali, né? A gente vai estar tentando ali falar sobre isso com mais propriedade. Então a gente vai estar lendo lá, pega a tua Bíblia aí, né? E vamos estar lendo lá em Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Amém? Então aqui Tiago, ele está falando, né? A gente vai ver também a importância da gente buscar. Não é para todo mundo que dá para confessar pecado, não, hoje em dia, sabe? Hoje em dia tá complicado. Não é para qualquer um que você vai abrir a sua vida, abrir as suas dificuldades. Muitas vezes a pessoa não vai entender, não vai compreender, não vai te ajudar, ainda vai te julgar. Então a gente precisa ter direção de Deus, né? Pra gente, não é para qualquer pessoa que a gente vai estar compartilhando os nossos pecados. Aqui, Tiago nos dá a instrução para que pessoas que realmente são pessoas idôneas em Deus, né? Pessoas idôneas em Cristo, pessoas que realmente têm um coração voltado para o Senhor e são obedientes. Então, o que eu queria frisar aqui é que não somente confessar os pecados, né, uns aos outros, orar uns pelos outros, viu aqui que isso aqui é uma coisa que nós temos que ter essa ação, nós temos que verdadeiramente conservar isso, orar, ter o hábito de orar uns pelos outros, mas que poder tem a oração daquele que é obediente. Então a gente vai entender que existem princípios estabelecidos para o Senhor para que ele possa então ouvir a nossa oração. E aqui Tiago está dizendo a respeito da obediência. O Senhor vai ouvir a oração daquele que é obediente a ele, e essa pessoa que é obediente a ele vai receber dele o quê? Poder por conta da sua oração. Mas é necessário o quê? Obediência. E a gente vai ver também, e tá lá, você quiser abrir para depois, mas eu não vou estar abrindo, eu vou estar falando sobre o versículo que está em 2 Crônica 7,14.
é um versículo bem conhecido, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua sorte, mudarei a sua história, né? Farei com que as coisas sejam transformadas. Mas o Senhor, ele deu o quê? Ele deu princípios a serem estabelecidos. Então, primeiramente, o povo precisa ser o seu povo, o povo que chama pelo seu nome, né? Então, ele vai ouvir a oração daquele que pertence a ele, daquele que aceitou o sacrifício de Jesus. Então, a necessidade de nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador. Recebemos esse sacrifício. Então, não é um ímpio no meio do mundo, do nada ali, a não ser que ele se arrependa de fato, porque o Senhor conhece o coração e a intenção. E o Senhor sempre se volta a um coração arrependido, a um coração que se arrependeu, um coração que reconheceu que Deus é poderoso e que Deus pode salvar, e que Deus pode transformar, e que Deus pode mudar tudo e qualquer situação. Então, existem princípios que precisam ser seguidos. E muitas vezes o que acontece? As pessoas estão orando, orando, orando. Poxa, eu estou orando há tanto tempo, né? Por conta dessa situação e não acontece nada. Existem enormes fatores, imensos e muitos situações que podem causar isso. Que pode causar o quê? A sua oração não está sendo ouvida ou não está sendo respondida. Por quê? Deus está te ensinando a ter paciência, né? A esperar, a perseverar. Você pode estar em conduta de pecado e Deus não ouve a oração daquele que está em pecado. A palavra do Senhor diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, uma pessoa que está vivendo em pecado, consciente, eu estou em pecado, eu estou pecando, eu estou, sabe, vivendo no pecado, ela não pode achar que Deus está com os ouvidos atentos à sua oração, porque Deus não está ouvindo. Ele é santo. Então, ele estabeleceu princípios. Deus não ouve a oração daquele que está vivendo em pecado de forma deliberada, né? Consciente do seu pecado e não quer se arrepender. Então, essa pessoa não está sendo ouvida por Deus. Isso é uma realidade, é um fato que nós precisamos o quê? Fazer uma análise da nossa vida. Então, peraí, se eu não estou vivendo deliberadamente em pecado, se eu me arrependi dos meus pecados, eu tenho me arrependido dos meus pecados. Pecados nós vamos cometer, né? Lógico que ninguém vai cometer um pecado, aqueles pecados que eu possa dizer assim, pecados assim, monstruosos, porque você conhece a palavra de Deus, você ama a Deus, então você pode pecar muitas vezes num pensamento, numa atitude, numa forma de falar com alguém, mas você logo vai se corrigir porque o Espírito Santo habita em você, então você não quer viver em pecado. Então você luta contra o pecado todos os dias e você tenta sempre se consertar. Você tenta sempre olhar para dentro de você, ver como estão os teus sentimentos em relação aos teus irmãos em Cristo, os teus sentimentos em relação à tua família, em relação a você e principalmente em relação a Deus. Então a gente sempre está tentando lutar, se estabelecer no centro da vontade do Senhor. E isso é uma luta constante, é uma decisão, uma escolha. Todos os dias nós decidimos. Todos os dias nós escolhemos agradar o Senhor. E para agradar o Senhor existe sim sacrifícios. É necessário que aconteçam sacrifícios, que aconteçam renúncias, porque nós estamos indo contra a nossa vontade, contra a nossa natureza, para fazer aquilo que o Senhor deseja que a gente faça, para de fato agradar o coração dele. Então é o quê? É uma necessidade que nós temos de compreender que é necessário você renunciar, que é necessário você abrir mão de muitas coisas na tua vida, muitos pensamentos, muitos desejos, para viver a vontade de Deus. Porque agora o que importa é a vontade dele. A grande dificuldade é que as pessoas vêm para o Senhor e falam assim, eu quero ser feliz. Né? Como se a felicidade fosse algo elaborado na mente delas. O que é a felicidade? Né? O Senhor vai nos ensinar que felicidade a gente está, a nossa alma está novamente em comunhão com Deus. Essa é a felicidade, essa é a verdadeira felicidade. A minha alma, novamente, o meu espírito está novamente em comunhão com o Pai. E eu entender que agora eu sou filho, sou filha, né? E dependo dele, preciso dele e que um dia eu vou me encontrar com ele. Então, as pessoas às vezes elas têm um grau de felicidade totalmente equivocados,
né? Elas atribuem, eu só vou ser feliz quando eu conseguir uma casa, eu vou ser feliz quando eu conseguir um carro, quando eu conseguir um emprego, quando eu conseguir um bom status, quando eu alcançar isso, alcançar aquilo. E a real felicidade é porque fomos alcançados. Fomos alcançados pelo Senhor, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Então, essa é a felicidade do cristão. É saber que um dia ele estava condenado e hoje ele tem, né, o direito de vida eterna ao lado do Pai. Que ele foi alcançado, que ele foi lavado, que ele foi limpo. E hoje a nossa vida não pertence a nós. Hoje a nossa vida pertence ao Senhor, assim como Paulo diz: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Vamos falar sobre a oração e sobre o poder da oração. Nós vemos que a oração ela tem muito poder. A gente vai ver que Josué ele orou, né, a Deus, pediu para que Deus intervisse sobre uma situação ali de que ele estava passando, guerreando ali, e pediu para que o sol parasse, e o sol parou. A palavra vai dizer que Josué orou e o sol parou. Elias orou e parou de chover. Depois Elias orou novamente e veio chuva. Elias orou e desceu fogo do céu e consumiu todo, né, aquele sacrifício que ele havia preparado ali para o Senhor. Então a gente vai ver o quanto a oração, ela, quando é ouvida por Deus, o que ela faz? Ela é transformadora, né? Ela muda a situação, ela muda a circunstância. Se eu for falar para vocês quantas experiências eu tive através da oração, experiências de coisas grandes acontecendo na minha vida, coisas grandes mesmo, coisas assim que você olha assim e fala assim, não tem solução, mas você fala assim, não, Deus, ele pode mudar essa situação. E Deus de fato mudar, Deus de fato transformar, como situações pequenas, como situações de coisas assim, do nosso dia a dia, que você coloca diante do Senhor, que você confia a Ele e você vê Ele intervindo. Eu tenho muitas experiências assim com Deus, tanto no grande quanto nas coisas pequenas, nas coisas simples, nas coisas domésticas, né? De eu falar com o Senhor numa madrugada e quando for pela manhã eu já ter a resposta daquela oração. Né? Isso até emociona, é muito assim, é impactante. Você fica assim, olha como Deus ele cuida, como ele se importa. Né? Então a gente tem que entender que a gente precisa estar se analisando. Né? Primeiramente você precisa se arrepender dos seus pecados. Porque se você estiver vivendo uma vida de pecado, uma vida desagradando ao Senhor, e aí você querer que Ele ouça você, Ele não vai ouvir você, Ele é santo. O nosso Deus é um Deus santo, então Ele não ouve a oração daquele que está em pecado. A gente tem que ter esse entendimento. A gente fala, ora, meu irmão, ora, minha irmã. Minha irmã, é orar, sim, só que você precisa entender que há princípios para você orar. Não é de qualquer forma que você vai orar. Não é de qualquer forma que você vai se colocar diante do Senhor para você buscá-lo a sua face, para você pedir para que ele entre com providência sobre a tua causa, que ele estenda as mãos, né, e verdade mude ali a circunstância, a situação. Então você precisa primeiramente se arrepender. Crônicas ali, a gente vai ver que está bem explicado, o próprio Deus está falando. Se o meu povo, então o povo dele, que é alcançado por ele, o povo que chama pelo nome dele, o povo que foi separado por ele, o povo de Deus, né? Ele se humilhar. O que é se humilhar? É colocar diante do Senhor que você depende dele, que você precisa dele, que você não quer de forma nenhuma desagradar a ele, né? Que você quer que ele conduza a tua vida de verdade, se jogar aos pés dele, se humilhar e aí orar. E aí se arrepender dos seus pecados. Você está entendendo? Então, há princípios que não podem ser simplesmente, como que eu possa falar? Simplesmente negligenciado. Eu não posso chegar cheia de pecado, vivendo na imundícia, vivendo uma vida desagradável ao Senhor, com mentiras, com pecados ocultos, escondidos, e achando que Deus vai estar me ouvindo, me respondendo, que não é assim que funciona. Deus é santo, então você tem que sim buscar estar, como ele falou assim, em obediência. A gente vai ver ali que Deus diz, muito poder tem a oração daquele que é obediente. Em outras palavras, aquele que é justo.
Justo por quê? Porque ele vive em obediência a Deus. Ele vive a vontade de fato de Deus. Então nós temos que ter essa compreensão. Então, para a gente orar, a gente precisa analisar a nossa vida. Peraí, eu vou entrar em oração. Então, primeiramente, eu preciso me arrepender de verdade, de forma genuína e sincera. O Senhor quer de nós, dos nossos lábios, não palavras bonitas, não palavras, sabe, que venham impactar, palavras que vêm do dicionário, não aquela oração toda formal. Ele quer sinceridade nos nossos lábios e nos nossos corações. O Senhor espera de nós sinceridade. E se nós formos sinceros com Ele, né, fomos verdadeiros, Ele vai ouvir a nossa oração. Ele sempre ouve a oração de um coração sincero, de um coração quebrantado e de um coração que se humilha diante dele. Né? Então a gente tem que ter esse entendimento, essa compreensão, que muitas vezes a gente não tem. A gente vai ver também, né, que a palavra vai dizer que um fariseu estava orando e um publicano também estava orando. E aí, aquele publicano, ele falava a respeito do quanto ele era imperfeito, do quanto ele era errado, do quanto ele precisava da misericórdia do Senhor. Ele estava ali batendo o peito e falava: eu sou um pecador, eu reconheço os meus pecados, mas eu preciso da tua misericórdia. Ele estava se humilhando diante do Senhor. Né? A gente tem Jesus vai dar essa parábola aí para comparar a respeito da sinceridade de um coração. Enquanto o outro fariseu ali, ele simplesmente falava: ainda bem que eu não sou como esse aqui. Eu sou bom, eu sou, sabe, eu sou uma pessoa justa. Ele se auto engrandecia. E isso é onde o Senhor vai dizer: aquele que se humilha, né? Ele, diante do Senhor será exaltado, mas aquele que se engrandece, aquele que empina o nariz, aquele que acha que é Deus na terra e manda em tudo, em todos, esse será o que? Abatido. Porque, né, a gente vai entender que a soberba, né, ela precede o pecado. Ela é um pecado, a soberba, a arrogância, é você achar que você é melhor que as pessoas, é você achar que você tem mais autoridade do que as pessoas, é você achar que você é, sabe, perfeito. Nós não somos perfeitos, mas nós buscamos todos os dias uma vida de santidade. Nós somos imperfeitos, mas através da misericórdia do nosso Senhor, nós buscamos todos os dias fazer a vontade dele. Ele tem que ser nossa motivação maior. Nós temos que amar ao Senhor de todo o nosso coração e por ele vivermos a cada dia. Amém? Então, a gente tem que fazer essa pergunta: eu estou sendo sincera em minha oração? Quando eu vou orar, eu sou sincera quando eu oro? Porque a oração não é só uma oração de você pedir, entendeu? Você não pode só chegar diante de Deus e pedir para que Ele faça um monte de coisas por você. Oração é relacionamento, é conversa do pai com o seu filho, com a sua filha. Então a gente tem que entender que na oração a gente não deve só colocar diante do Senhor os nossos pedidos. Jesus ele ensinou a orar. E o que ele diz? Pai nosso que estás no céu. Né? Então começa a oração assim, o Pai está no céu, eu estou aqui na terra. Seja feita a tua vontade. E muitas vezes nós colocamos a nossa vontade, a nossa lista que nós queremos conquistar, que nós queremos alcançar, só que a gente para de refletir a respeito do que é. Você conversa, quando você vai conversar com alguém que você ama, você fica só pedindo para aquela pessoa? Você para ali e fica horas e horas só pedindo para aquela pessoa faça coisas por você? Se você ama aquela pessoa, você quer demonstrar o seu amor, demonstrar, sabe, declarar o amor que você tem por aquela pessoa. Você não para e fica simplesmente falando o quanto ela pode te ajudar e o que você precisa que ela faça por você, o que ela poderia fazer e muitas vezes até de que forma ela poderia fazer. Quando amamos alguém, declaramos o nosso amor. E a oração, ela precisa ser uma declaração de amor a Deus. Porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso primeiro amor. O nosso maior amor. Então, que você possa entender que a oração, você precisa primeiro
observar como está a tua vida, analisar, tem princípios, um coração arrependido, um coração que confessa os pecados, um coração que se humilhe, um coração que reconheça, né, a grandeza de Deus e um coração que declare também o seu amor por Ele. Então o Senhor vai ouvir a oração daquele que é obediente a Ele, obediente à sua vontade e sincero em suas palavras. Amém? Então, eu não sei se eu consegui explicar muito bem, mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração e que eu entendi sobre oração, eu estou aqui expondo para vocês, né? Eu tive muitas respostas de oração, mas todas elas tiveram seu momento de declaração de amor ao Pai. Todas elas tiveram seu momento onde eu falo, Senhor, independente disso que eu tanto quero, eu quero muito mais o Senhor. Eu preciso muito mais do Senhor do que essa cura, né? do que essa porta aberta, do que essa situação transformada. Eu preciso é do Senhor de verdade. Essas coisas, sim, eu acredito que me ajudariam e iriam solucionar alguns problemas para mim. Mas se eu não tiver o Senhor, não adianta essas coisas serem solucionadas. Porque a minha prioridade é ter o Senhor na minha vida. É depender do Senhor e me relacionar com o Senhor. Amém, meus irmãos? Que você possa ter entendido, que você possa ter compreendido o que eu quis expandir para você, que eu quis expressar para você, né? O meu esposo fala uma palavra, externar. Ele fala externar para você. Amém? E que Deus, né, possa nos abençoar com esse ensino e que você possa entender, compreender e praticar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe e que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo, se o nosso Deus assim permitir. Amém.